Olá, meus queridos, muito boa noite, que bom estarmos juntos novamente. É com muita alegria que hoje nos encontramos para darmos continuidade às nossas aulas muito amadas do estudo das obras de Leon Denis. Esperamos que todos tenham passado bem durante a semana, que estejam prontos para mais uma aula. E, como sempre, recebam da nossa equipe o nosso abraço afetuoso, acolhedor, como também a nossa gratidão pela presença constante de todos vocês, pela presença amorosa, participativa, por estarem sempre conosco, por serem tão educados, tão queridos. Muito obrigada mesmo. E assim, como sempre, nós jamais começamos um estudo sem antes fazermos a nossa prece. Então, eu convido a todos a orar comigo. Vamos lá? Vamos então, meus queridos, levando os nossos pensamentos ao alto. Vamos mentalizando a doce figura de nosso Mestre Jesus, aquele amigo de todas as horas. Vamos serenando nossas mentes e corações. E assim, conectados a essa amorosa sintonia, vamos rogando ao nosso Mestre amado que derrame sobre nós a sua luz, o seu amor, a sua paz, que ilumine os nossos corações e que harmonize os nossos sentimentos. E peçamos a Ele que nos envolva em sua doce paz, que o seu amor possa nos aquecer e que a sua luz nos traga saúde, nos traga sabedoria e vontade de servi-lo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, queridos do coração, com esta prece, nós vamos dando continuidade à nossa aula e envolvendo com muito carinho a nossa querida Soninha, que conduzirá por todos nós a leitura preparatória do dia de hoje, que é o Pão Nosso, capítulo 22, cujo título é Inconstantes. Soninha querida, seja muito bem-vinda à nossa live. Muito obrigada, Bel. Então, meus queridos amigos, o nosso livro Pão Nosso é o nosso estudo de hoje e é um amor muito grande desse apóstolo Tiago que vem conversar conosco. Então, nessa lição 22, o título é Inconstantes. E o que é ser inconstante, né? É ser volúvel, é ser às vezes leviano, infiel, instável. E Tiago, lá no capítulo 1, versículo 6, ele diz: Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, se nós formos lá no Evangelho de Tiago, lá no capítulo 1, nós vamos perceber que esse carinho de Tiago é nos auxiliarmos acerca das nossas provas e das nossas tentações. Aquelas tentações, né? Que falamos quando fazemos a oração do Pai Nosso. Senhor, livrai-nos das tentações. E Tiago vem dizer para nós que essas tentações têm como objetivo provar a nossa fé, produzir a paciência e é a conquista desta virtude na construção do homem de bem. As tentações, elas nos dão a oportunidade
de adquirir sabedoria, a escolha entre o bem e o mal. E como que nós fazemos essas escolhas? Quais as bases necessárias? É o conheço intelectual, é o conheço lá do banco mesmo escolar, né? É, é um aprofundamento científico, filosófico, é também a, a oportunidade das experiências adquiridas, nas nossas experiências, e o aprendizado através da experiência dos outros, para que a gente possa desenvolver, né, junto com essas culturas, a nossa fé, a nossa educação moral, que é o nosso objetivo também, né? Então, Emmanuel, ele vem nos auxiliar no nosso entendimento, dizendo assim: inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Então, se nós temos, né, o interesse real, é um precioso estímulo. Mas Tiago completa dizendo assim: entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. O que ele está querendo nos dizer? Que os conhecimentos de superfícies, né? Quando nós não nos aprofundamos no nosso conhecimento, nas experiências, quando nós não temos determinação, nós queremos apenas conhecer, nós queremos apenas saber, não queremos compreender. E aí não existe, sabe, a crença, que é a raiz que nós estamos adquirindo dentro do nosso ser. E aí ele continua. A leviandade, o que é leviandade? É irresponsabilidade, né? Está ligada ao nosso caráter. É julgar sem conhecimento profundo. É viver essa vida de superfície mesmo, né? Então ele diz: a leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Olha só, né? Nos fatores determinantes da nossa vida, do nosso progresso e do nosso conhecimento, né? Que é o trabalho, as dores, as enfermidades e as relações afetivas. E aí ele continua: para que se alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Então, é o conhecimento, é mergulhar profundamente nesse conhecimento e também nas experiências, nas nossas vivências. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente
na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvido pelo vento e atirada de uma para outra parte. Ou então, quando nós falamos, né? Folhas ao vento, como folhas ao vento, o vento vai para lá, vem para cá, e ela vai ao sabor do vento. E aí ele conclui dizendo: quando servires, ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Então, nós precisamos compreender que a Terra é também uma grande escola, um educandário, e que em todos os atos, em todas as situações, em todos os momentos, em tudo, há grandes lições, grandes ensinamentos. E lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 133, Kardec pergunta: os espíritos que sempre seguiram o bem têm necessidade da encarnação? E os espíritos respondem: todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer a uns sem penas e sem trabalhos, e por conseguinte, sem mérito. E lá na 133 já, ele pergunta: mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não o isenta das penas da vida corporal? E a resposta é: chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormento sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. E como as tentações tá lá, né? Colocada na oração que Jesus nos ensinou, vamos então refletirmos nas nossas experiências, nas nossas escolhas e nas consequências. E vamos aproveitando a oportunidade desses ensinamentos. Hoje, a nossa lição, ela está muito ligada a esses ensinamentos do apóstolo Tiago, né? Do Evangelho de Jesus. E que o Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, vem com tanto amor, com tanta sabedoria, com tanta paciência, oferecer a cada um de nós a rota, o meio da nossa libertação. Então, que Jesus, o Senhor da luz, continue nos iluminando
Que o Senhor das bênçãos continue nos abençoando e que cada um de nós olhe para dentro de si e perceba quais as minhas tentações e como posso, né, através delas, crescer, me transformar, me libertando. Que Jesus abençoe o nosso esforço, o nosso trabalho. Estamos todos juntos nessa união, porque a união nos dá a oportunidade de um auxiliar o outro. Então, vamos estudar. Que Jesus nos abençoe, amigos. Beijos. Soninha querida, muito obrigada por nos trazer esta lição tão maravilhosa e que Jesus sempre ilumine seus caminhos. Um beijo. Nossa, obrigada pela oportunidade. Imagina. Pois bem, meus queridos, e agora nós daremos início ao estudo do capítulo de hoje, que quem acompanhou sabe que é o capítulo 17, cujo título é Vidas Sucessivas, Provas Históricas. E assim vamos passando a palavra a Márcia Prazinos, que ministrará a aula de hoje. Seja muito bem-vinda, Márcia Prazinos. Obrigada, Bel. Boa noite a todos. É Boa aula. uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Trouxe uma pesquisa bem ampliada do que o Leon Denis escreveu, e nós vamos para mais um tema da nossa área de departamento de educação continuada, da obra do Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. E como a Bel falou, hoje nós vamos trazer a segunda parte, quase que terminando a segunda parte desse problema do destino, no capítulo 17. E o Leon Denis, ele já foi estudado por todos nós, e aqui eu quero recordar, como nós estamos retornando das férias, vamos recordar na segunda parte o que nós já estudamos a respeito do problema do destino, que é a segunda parte do livro. Nós estudamos no capítulo 13 das vidas sucessivas, reencarnação e suas leis, no capítulo 14, provas experimentais, renovação da memória, no capítulo 15, as crianças prodígios e também a hereditariedade, tudo isso foi muito bem estudado pelos nossos companheiros. No capítulo 16, objeções e críticas, e hoje nós vamos falar das provas históricas. E realmente é encantador como o Leon Denis traz. Ele faz uma viagem pelo mundo, buscando, desde o início, lá das mitologias gregas, para trazer essas provas das vidas sucessivas. Espero que vocês gostem da aula. E nesta segunda parte, nós teremos ainda duas aulas. O capítulo 18, que vai trazer justiça e responsabilidade, o problema do mal, que será a próxima aula, e no 19, a lei do destino, que depois passará para a terceira parte, até o final do ano, certamente nós vamos concluir o livro. Então, vamos lá. Vidas sucessivas, provas históricas, capítulo 17. E ele inicia, o Leon Denis, dizendo que os gênios enviados do alto, nós não poderíamos ser, não poderia ser incompleto o nosso estudo se não recuássemos as nossas vistas para recuperar a história sobre a crença das vidas sucessivas. Porque ele diz que essa doutrina, ela sempre dominou a antiguidade. E aí nós vamos encontrá-la no âmago das grandes religiões do Oriente,
nas obras filosóficas mais puras e elevadas. E ele vai realmente nos fazer viajar por toda a história da humanidade através das suas palavras, desse poema maravilhoso, porque Leon Denis tem uma capacidade de trazer com tanta beleza os temas. E ele começa dizendo que 33 milhões de deuses, né, e 1,1 bilhão seguidores, tanto do brahmanismo, Brahma, Vishnu e Shiva, são adeptos das vidas sucessivas. Então, ele diz que o hinduísmo ele faz parte dessas 5 maiores religiões do mundo. E, no entanto, o hinduísmo contém uma característica bem comum em relação às outras, porque, sendo uma religião politeísta, mesmo assim, acreditando em um Deus superior, eles possuíam essa quantidade enorme de 33 milhões de deuses. Ele vai trazer também do Japão um exemplo. Nesta tela que eu coloquei aqui, de Nico Pirosmati, é uma tela de entre 1862 a 1918, que vai retratar a Guerra Russa-Japonesa. Então, ele vai colocar um exemplo que o almirante Togo vai fazer uma prece aos mortos no navio e vai pedir aos mortos que protejam as embarcações da Marinha, isso deixando muito claro, naquela época, a crença nas vidas sucessivas. E esta batalha russa-japonesa, ela vai terminar em 1905, mas tudo isso vai ser um pano de fundo para surgir a Revolução Russa em 1917, que vai desencadear o fim do poderio dos czares. E ele traz com uma beleza grande, eu estou registrando aqui. Depois ele vai pegar também os exemplos da mitologia grega, da mitologia egípcia, que ele vai dizer o seguinte, que no Egito, a doutrina das transmigrações, ela era representada por imagens. Então, ele diz que cada ser tinha o seu duplo. Ao nascer, o egípcio, ele é representado por 2 figuras. Note que a doutrina espírita nos fala que nós temos corpo e espírito. Lá eles diziam 2 figuras, são 2 corpos, 2 formas de se apresentarem. Então, que durante a vigília, as 2 individualidades se confundiam numa só. Mas, durante o sono, quando dormia o corpo, que passava a descansar para a restauração dos órgãos, que é aquele momento onde nós vamos dormir. Essa outra imagem se lança no país dos sonhos. E não é, entretanto, completa essa separação, porque só o será pela morte, ou antes, a separação completa, que será a própria morte. É o que a doutrina espírita, mais tarde, vem nos falar sobre quando nós dormimos, que nós desdobramos, e os egípcios assim explicavam as vidas sucessivas. E eu coloquei essa imagem como 2 corpos se entrelaçando, porque ele coloca também, o Leon Denis, que mais tarde esse duplo ativo poderá vivificar outro corpo terrestre e ter, assim, uma nova existência semelhante. Encarnação.
vidas sucessivas, prova que ele traz da mitologia egípcia. E já na Grécia, nós vamos encontrar a doutrina das vidas sucessivas nos poemas órficos. Era a crença de Pitágoras, de Sócrates, de Platão, de Apolônio, mas tinha o nome de metempsicose. E Platão, ele vai falar muitas vezes nas suas obras, principalmente no livro A República, em Fedra, em Timeu, em Fedon. Em Fedon, ele vai dizer o seguinte: é certo que os vivos nascem dos mortos e que as almas dos mortos tornam a nascer. E em Fedra, ele vai dizer que a alma é mais velha que o corpo. E as almas renascem incessantemente do Hades para tornarem a vida atual. Hades é um personagem mitológico. Então, ele continua ainda em Fédon, que a reencarnação ela era festejada pelos egípcios nos mistérios de Ísis, também mitologia egípcia, e pelos gregos nos Eleusis, com o nome de mistério de Perséfone, em cuja cerimônia só os iniciados tomavam parte. Aqui é muito interessante o Hades e Perséfone. A história mitológica, rapidamente, é a seguinte: Perséfone, ela é filha de Deméter, com Zeus, e foi criada com todo mimo e muito doutrinada pela mãe para não aceitar nenhum homem. Então, ela recusava todos os pretendentes que quisessem casar com ela. Mas o Hades, que é o deus do submundo, que quando foi dividido o mundo, ele herdou as entranhas da terra, o mundo submerso. E ele vai a essa festa, que é uma festa chamada de Eleusis, que era essa festa sempre, a cada ano, que promovia antes da primavera, a mudança das estações, então se comemorava tudo isso. E ele vai ver a Perséfone, se apaixona por ela, e como ela não aceita os carinhos dele, ele então promove um meio de raptá-la e leva para as profundezas da terra a Perséfone. A Deméter, que é a mãe, ela se desespera, e porque ela não tem a filha, ela deixa de cuidar da natureza. Ela cuida da natureza, dos frutos, enfim, da alimentação, que é uma deusa que cuida disso. E ela quer a filha de volta. Então, essa filha do Zeus, senhor dos deuses e dos homens, né, a Deméter, é a deusa das colheitas, da fertilidade. E Perséfone nasceu e foi criada lá no Monte Olimpo, e Hades não permitiu que a Perséfone retornasse, a não ser cada 6 meses, para que a mãe dela não ficasse muito triste, porque senão o mundo não teria alimentos, porque a Deméter não trabalhava a natureza. Então, esse deus do submundo, ele engana a Perséfone e oferece para ela uma semente de romã. E quando ela come a semente da romã, ela se torna escrava dele e ela nunca mais poderia sair das profundezas. Mas ele vai permitir que a cada 6 meses ela passe com a mãe e 6 meses passa com ele. E com tudo isso, nós percebemos que nessa mitologia existe um renascimento. Ela vai para as profundezas, mas também ela retorna para fazer com que a natureza brote. Então, esse mito de Perséfone era a representação do renascimento.
a história da alma humana, passada, presente e futura, a sua descida à matéria, o seu cativeiro em corpos de empréstimo, porque lá ela vivia, e depois a sua reascensão por graus sucessivos. E aqui eu coloquei para vocês vários. É um artesanato grego. Quem já foi à Grécia, e o dia que for, vai ver que as cerâmicas gregas, elas utilizam muito essas figuras. Por exemplo, aqui nós temos o Hades oferecendo para Perséfone a romã, para ela comer. E essas imagens aqui, elas datam, nesses vasos, de 500 anos antes de Cristo. E aqui é o Monte Olimpo, lá no alto, onde tinha o templo de Zeus. Deméter e Áclite é um mural também de 450 anos antes de Cristo. Aqui nós vamos ver o Hades oferecendo a romã para Perséfone. Também é uma imagem que é de 430 anos antes de Cristo. E aonde acontecia essa festa? Na polis. A polis, com seus templos, com todas as suas divisões, com a organização na Grécia e tudo. E esta festa, foi aí que o Hades vai pegar a Perséfone, vai raptá-la e levar ela para as profundezas da terra, onde ela vai viver 6 meses com ele e 6 meses com a mãe. Aqui tem um pouco mais das cerâmicas, né? As festas eleusianas duravam aproximadamente 3 dias. E o Leon Denis, ele traz, e ele descreve com uma beleza que vocês que leram o livro devem estar acompanhando tudo isso. Então, veja bem, podemos traduzir em trilogia as alterações da vida dupla terrestre, ele escreve, e celeste. Porque, ao cabo dessa iniciação solene, todos os adeptos eram sagrados. Mas quase todos os grandes homens da Grécia, eles foram iniciados adoradores fervorosos da grande deusa. Foi em seus ensinamentos secretos que os gregos beberam a inspiração do gênio, as formas sublimes da arte e os preceitos da sabedoria divina. Quanto ao povo, o grande povo, escreve Leon Denis, eram apenas apresentados símbolos, porque o povo não compreendia profundamente, mas somente aqueles que participavam desses mistérios. E ele traz um exemplo que eu achei fantástico, que ele diz assim, que por baixo dessa transparência iniciática, dos mesmos modos que a seiva da árvore, ela trabalha e ela penetra, né, essa seiva da vida, que vai transmutando a casca da árvore, vai fazendo com que a árvore cresça, esses mitos e essas iniciações e essa mitologia fazia com que as pessoas também crescessem e aprendessem o fundamento realmente da vida. Então, tinha todo um objetivo participar dessas cerimônias. E aí nós vamos ter a Escola de Alexandria, que, na verdade, é uma instituição qualificada do período helenístico e também romano, com os grandes pensadores, e que Aristóteles fez parte de tudo isso. E nós vamos ter o grande Clemente de Alexandria, ou Tito Flávio Clemente, que também era o nome dele. Foi um escritor teólogo, apologista cristão grego,
mas nascido em Atenas. E ele pesquisou as lendas com os valores cristãos. E nessa pesquisa, através da abertura das fontes familiares aos não cristãos, ele ajudou muito a tornar o cristianismo mais aceitável, porque ele fez o link entre essas mitologias e os ensinamentos cristãos. Então, essa grande doutrina, ela era conhecida do mundo romano também. Vários escreveram, como Cícero, a Eneida, o Ovídio sobre a metapsicose, e era todo um acervo muito grande de todos esses estudos. Plotino, ele também vai trazer na Eneida, que a escola de Alexandria deu-lhe um brilho vivíssimo com as obras de Filo, de Plotino, de Amônio. Tudo isso o Leon Denis coloca como provas sobre as vidas sucessivas, porque ele diz que Plotino, falando dos deuses, ele diz: a cada um eles proporcionam o corpo que lhe convém e que está em harmonia com seus antecedentes, conforme as suas existências sucessivas. Então, aqui é muito claro a forma como ele traz esse tratado das Eneas. E muitos outros livros, a Cabala, o Zoar, todos esses livros, o Talmud, eles vão afirmar também a pré-existência com o nome de ressurreição. A reencarnação era a crença dos fariseus e dos essênios. Isso no tempo de Jesus. E nós também ele vai colocar os exemplos de Jesus. O Torá, o Novo Testamento. Da mesma crença vão encontrar também vestígios numerosos nessas duas, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por exemplo, nós vamos ver que em certas passagens de Jeremias e de Job, depois, no caso também de João Batista, citado por Jesus, que foi Elias, também naquele momento do cego de nascença, e na conversação particular de Jesus com Nicodemos, nós vamos ler em Mateus o seguinte: todos os exemplos colocados por Leon Denis como provas. Então ele traz a palavra de Jesus que diz assim: em verdade eu vos digo que dentre os filhos das mulheres nenhum há maior que João Batista. E se quiserdes ouvir, é ele mesmo, o Elias, que há de vir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É inconfundível. A palavra de Jesus está lá nos evangelhos. E o próprio Jesus vai inquirir os apóstolos. E vós, quem credes que sou eu? Pergunta isso para os apóstolos. E quando ele encontra o cego de nascença, também os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, este homem nasceu cego por causa dos pecados dos pais ou do pecado que ele cometeu antes de nascer? Ora, pelo silogismo, se ele cometeu um pecado antes de nascer, significa que ele já está renascendo numa outra vida sucessiva. Então, também é colocado como uma prova histórica, sem contestação dentro do Evangelho. E aqui nós vamos ver o diálogo entre Jesus e Nicodemos, que há entre eles um fariseu, um homem chamado Nicodemos, um dos principais entre os judeus. Veja como é o diálogo. Nicodemos chega para Jesus e fala assim: como pode um homem nascer quando é velho?
pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade eu te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires de que te disse isso, porque é necessário que nasças de novo. Palavras de Jesus. E aqui nós podemos analisar bem profundamente essas palavras de Jesus, porque, veja, a doutrina espírita, o que ela nos ensina? Quando Jesus fala, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Então, a doutrina nos explica que, ao nascer da água, é nascer da mulher, mas nascer do Espírito é nascer novamente de nós mesmos, nos tornarmos o filho do homem. É esta mudança de paradigma na nossa alma. Então, quando nós nascemos apenas da água, nós vamos ver o reino de Deus. Mas quando nós nascermos do Espírito, nós vamos entrar no reino de Deus. Porque Jesus continua dizendo, o vento sopra onde quer, e tu ouves o ruído, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. E acontece o mesmo com o homem que é nascido do Espírito, porque aquele que nasce do Espírito, ele se renova plenamente. E você só tem esta energia que vem de dentro do íntimo de cada um de nós. Deu para vocês entenderem? Então, Jesus acrescenta ainda estas palavras para o Nicodemos: mas tu és mestre em Israel, ignora essas coisas? Não se trata, pois, do batismo que todos os judeus conheciam, porque o batismo fazia a pessoa renascer, como nós temos ainda entre os nossos irmãos católicos e também os evangélicos, que utilizam o batismo como um renascimento, mas não se trata disso. Jesus acrescenta, então, essas palavras, e no diálogo trazido pelo Leon Denis, ele conversa com Nicodemos dizendo assim: eu tenho para a multidão ensinamentos ao seu alcance, e não lhes dou a verdade senão na medida em que ela pode compreender. Mas contigo, você é mestre em Israel. E nessa qualidade, você deve ser iniciado em mistérios mais elevados. Entendi? Pode ir muito mais além. Então, de uma certa forma, aqui, como o Leon Denis coloca, ele até chama um pouquinho a atenção, ele puxa a orelha do Nicodemos, porque o Nicodemos deveria saber essas coisas sem que o próprio Cristo tivesse que falar a ele, né? E continuando, nós vamos pegar no Zoar, é o livro do Esplendor, e vai repetir e vai ensinar a pluralidade dos mundos e também das existências. O cristianismo primitivo possuía o verdadeiro sentido do destino. Lá no cristianismo primitivo nós tínhamos isso. Mas, com a sutileza da teologia bizantina, o sentido oculto desapareceu pouco a pouco. E a virtude secreta desses ritos iniciáticos desvaneceu como um perfume sutil. Então, eles foram apagando gradativamente as evidências do cristianismo primitivo. E a escolástica abafou as primeiras revelações,
com o peso desse silogismo ou arruinou com as argumentações. Entretanto, os primeiros padres da Igreja, e entre todos eles nós vamos encontrar o Orígenes, também São Clemente de Alexandria, eles pronunciavam-se a favor da transmigração da alma. Eles viveram, por exemplo, Clemente, ele viveu até 2215 depois de Cristo, Orígenes até 253 depois de Cristo. E Orígenes vai deixar uma obra fantástica. Mas veja o que vai acontecer. Aqui também, nesta carta a Santo Inácio, de São Jerônimo, escreve a Santo Inácio, ele vai afirmar que a doutrina da reencarnação ela era ensinada como verdade tradicional de um certo número de iniciados. Era utilizado assim como se fosse um segredo, um mistério. E muitos mistérios. Nós sabemos que por séculos nós tínhamos as missas e todos os cultos celebrados dentro do catolicismo por uma língua que não era a língua dos países, era a língua estabelecida pela própria igreja. E o Orígenes, ele passa em revista todos esses argumentos, essas mitologias que mostravam a pré-existência da alma. Ele tece um documento fantástico, segundo o Leon Denis registra, dizendo que a sobrevivência das almas em outros corpos, fazendo disso um corretivo necessário à desigualdade das condições humanas. Então, ele trazia a reencarnação e as vidas sucessivas para explicar as grandes anomalias do mundo, explicando através como nós sabemos pela doutrina espírita, da causa e efeito, onde aquilo que nós fazemos ao outro é o que retorna para nós. Portanto, foi um trabalho belíssimo, mas o que vai acontecer? Por exemplo, as predestinações, as penas eternas e o juízo final, isso tudo vai ser abolido através do concílio, do segundo concílio de Constantinopla, em 553. Por quê? O Justiniano e a sua mulher, Teodora, ela era uma cortesã antes de casar-se com ele. E quando leu o que Orígenes escreveu sobre as causas e efeito das nossas atitudes, é claro que ela queria apagar isso, porque ela não podia admitir que ela fosse responder pelos atos cometidos de forma errônea, as escolhas equivocadas. Então, eles decidiram proibir a crença na reencarnação por achar que a crença no inferno eterno seria muito mais conveniente para corrigir as pessoas à conversão. E aí surge o inferno como a pena para aqueles que cometem as injustiças, e desaparece a justiça divina através das vidas sucessivas. Deu para entender? Então, na Idade Média, nós vamos perceber que vai se eclipsar, vai desaparecer quase que de todo, e vai deixar de influenciar o desenvolvimento do pensamento ocidental e vai causar um grande dano à humanidade. Porque daí, desses erros, vai surgir uma confusão daquela época sombria de mesquinho fanatismo, que era isso que acontecia, vai surgir perseguição cruel, prisão do espírito humano. Vai ser uma espécie de noite intelectual, que vai se estender tudo isso por toda a Europa, que é a época terrível das Inquisições. E, no entanto, de tempos em tempos, escreve o Leon Denis,
como um relâmpago e um dos grandes pensamentos iluminados, surge do alto algumas belas almas instruídas e instintivas que continuam a ser os grandes pensadores de Scroll e que vêm trazer e vai tornar profundo esses mistérios da vida, fazer com que, tentando acordar a humanidade, não somente nessas épocas, os cantores, trovadores, eles faziam discreta alusões, mas até espíritos poderosos como Boaventura, Dante Alighieri, mencionarem de maneira formal, porque o Dante Alighieri ele vai criar um inferno de Dante. E o escritor Azanan, católico, ele vai reconhecer que o plano divino da Divina Comédia de Dante Alighieri segue muito de perto as grandes linhas das iniciações antigas, baseadas, como nós vimos, sobre a pluralidade das existências. Mas era preciso tempo, realmente, para que tudo isso se consolidasse. O cardeal Nicolau de Cusa, agora aqui já em 1447, ele viveu até 1447, ele vai sustentar em pleno Vaticano a pluralidade das vidas e dos mundos habitados, com a permissão do Papa Eugênio IV. Isso lá em 1400 e pouco, né? E nós temos Thomas More, Paracelso, Jacobo Emer, Giordano Bruno, Campanella, são escritores que afirmavam ou ensinavam a grande síntese, e muitas vezes com o próprio sacrifício, porque eram perseguidos e não eram aceitos de forma nenhuma com essas ideias consideradas modernistas. E também ele traz o exemplo deste médico aqui, Van Helmont, que escreve Revolution Animarum, que ele expõe nesse volume 200 problemas e todos os argumentos em prol da reencarnação das almas. Isso ocorreu até 1644, ele viveu, então também foi nesse período de 1580 a 1644. Veja que a humanidade sempre trouxe a verdade, mas ela não era aceita. Então, Leon Denis conclui dizendo assim: não são essas altas inteligências, comparáveis ao cume dos montes, aos cimos gelados dos Alpes, que são os primeiros a receber os alvores do dia e refletir os raios de sol, que ainda são iluminados por ele que é Deus, né? Quando já o resto da Terra está imerso nas trevas, é como ele pergunta, será que não são? É claro que Deus sempre está mandando. Esses luminares estão sempre junto conosco. Então, ele coloca que o próprio islamismo, principalmente o Novo Alcorão, dá lugar importante às ideias paligenésicas, vidas sucessivas. Cita todos esses filósofos, Hegel, Herder, Hegel, Schiller, Lessing. Então, ele traz, e ele diz que, finalmente, a filosofia, nos últimos séculos, enriqueceu com todos esses pensadores, essas almas iluminadas, que todos eles eram defensores das vidas sucessivas. E traz aqui para nós o Mazzini, que vai afrontar os bispos, né, com a sua obra Dá o Concílio a Dio, né, que ele diz o seguinte: nós cremos numa série indefinida de reencarnações da alma, da vida em vida, de mundo em mundo, cada uma das quais constitui um progresso em relação
a vida presente. Podemos recomeçar o estágio percorrido quando não merecemos passar para um grau superior. Veja que aqui ele diz, esse grau superior nós só obtemos com a nossa transformação. E quando não obtém, vamos repetir a lição. Mas nós não podemos retrogradar, nem perecer espiritualmente. Não é o que a doutrina espírita fala para nós? Percebe? E ele vai entrar nos celtas. Através dos celtas, dos druidas, reportamos agora a origem dos franceses e veremos a ideia das vidas sucessivas pairar sobre até as terras da Gália. E essa ideia vibra nos cantos dos bardos, sussurra nas grandes vozes das florestas. E ele traz uma citação céltica, que diz assim: debati-me em 100 mundos, e em 100 círculos eu vivi. Está lá a reencarnação. Outra citação deles: é a tradição nacional por excelência. Inspirava os pais franceses o desprezo da morte, o heroísmo nos combates, tanto que eles mandavam os filhos que fossem lutar, porque a morte para eles não existia. E deve ser amado por todo aquele que se sente ligado pelo coração, pelo sangue, à raça céltica. Entusiasta, generosa, apaixonada pela justiça, pronta sempre a lutar em prol das grandes causas. Leon Denis veio de lá, né? E aí ele traz os 3 círculos da existência, também dos druidas e dos celtas. De acordo com esse sistema Bardas, há para os celtas 3 níveis de manifestação, ou existência através desses 3 mundos. Tem o mundo de Abreu, Guilfield e Segron, que são, na verdade, esses 3 círculos, a existência física e humana, a divina e a espiritual ou essencial. São símbolos criados por eles para fazer essas explicações. E quando nós buscamos lá na Revista Espírita, em abril de 1858, nós vamos encontrar esses 3 círculos lá, relatado por Kardec. Então, ele diz assim, que há 3 unidades primitivas. Nessas 3 unidades, um Deus, uma verdade, um ponto de liberdade, isto é, o ponto onde se encontra o equilíbrio de toda a oposição. 3 coisas procedem das 3 unidades primitivas: toda a vida, todo o bem e todo o poder. Deus é necessariamente 3 coisas. E ele continua assim: 3 coisas procedem das 3 unidades primitivas. Primeira, toda a vida, todo o bem e todo o poder. Segunda, a maior parte da vida, a maior parte da ciência, a maior parte do poder. E não poderia haver uma maior parte de cada um. E 3 coisas que Deus não pode deixar de ser: o que deve constituir o bem perfeito, o que deve querer o bem perfeito e o que deve realizar o bem perfeito. Não é legal? Está lá, na Revista Espírita. E nesse símbolo das 3 garantias, eu coloquei esse símbolo infinito, porque são 3 garantias que Deus faz e fará: o seu poder infinito, a sua sabedoria infinita, o seu amor infinito. Porque nada há que não possa ser efetuado por cada um. E os 3 fins principais
da obra de Deus. Como Criador de todas as coisas, ele diminuir o mal, reforçar o bem e pôr em evidência toda a diferença, de modo que se possa saber o que deve ser ou, ao contrário, o que não deve. E essas três coisas, que é vantajosa, necessária e belo. Então, escreve assim, que três coisas que Deus não pode deixar de conceder: o que há de mais vantajoso, o que há de mais necessário e o que há de mais belo. Isto faz parte da nossa vida, né? Portanto, abrir aqui, eu vou pegar uma outra passagem. Ih, meu Deus, eu derrubei. Marcos, me ajuda aqui, eu tenho que pegar um outro programa. Eu não sei o que aconteceu, que parei aqui, mas eu ainda tenho uma parte da aula para mostrar para os alunos. Deixa eu buscar aqui esse atalho. Eu vou abrir. Podem me ajudar, por favor? Alô, meninos? Alô? Meninos? Como se passa? Bel, cadê você? Não estão me ouvindo? Alô? Professora, Oi? tenta compartilhar, vai ali no share e tenta compartilhar. Ou a senhora vai colocar um outro PowerPoint, é isso? Eu quero continuar aqui, porque caiu. Certo. Vamos fazer o seguinte, então. Eu quero compartilhar a partir desse slide aqui. Certo. Faça o que nós fizemos no início, e aí a gente vai passando até chegar onde a senhora parou. A senhora consegue compartilhar novamente? É só clicar no share do seu computador. Pode ficar tranquila que programa ao vivo é assim mesmo. Os nossos queridos entendem. Eu não entendo como é que caiu isso daqui. O seu PowerPoint está aí na sua tela? Tá na minha tela. E eu posso até ampliar como foi pedido. Tem que fazer compartilhar tela e depois janela. O Cordeiro está me falando aqui que se a senhora quiser, ele manda o material dele para os meninos e eles projetam, para a senhora não perder a aula. Tudo Cordeiro, bem, então. pode mandar, por favor. E a segunda parte? Manda para o Matheus. Porque para mim está projetando, mas eu não estou conseguindo colocar para eles. Ok, fica tranquila, o Matheus já está encaminhando. O Matheus falou comigo pelo WhatsApp. Perdão, o Cordeiro falou comigo pelo WhatsApp. Matheus, ele está mandando para você. O Matheus está no aguardo. Deixa eu falar com o Cordeiro. Assim, eu dou uma olhada aqui, se tem alguma coisa.
É que tem uma parte, que a parte final é tão bonita da aula, espero que os alunos estejam gostando. Estão sim, sua aula está linda. Estão amando. Muitos elogios no chat, está linda a sua aula. E os nossos queridos também entendem que quando nós fazemos uma apresentação ao vivo, isso pode acontecer. Mas é um problema que já está sendo sanado, pessoal. O Cordeiro está mandando o arquivo para o Matheus. Aqui, como é que eu poderia entrar para eu mesma apresentar? Eu não então, a senhora tem que... aqui para mim. Tenta compartilhar. Ali embaixo, não tem? Tenta compartilhar. Não abre, Bel. Eu acho que o Cordeiro está mandando por e-mail. Tem anotações e tudo, não tem aqui lugar. Pessoal, nós só pedimos um pouquinho de paciência. Olha aqui os alunos. Tranquilo, Márcia, amo suas aulas. Os alunos estão te dando o maior apoio lá. Fique tranquila. Queridos alunos, aguardem só um pouquinho. O Cordeiro está mandando. Deixa eu ver aqui se ele fala comigo. Ó, no StreamYard, tenta compartilhar. Depois, compartilhar novamente. E depois clica na janela, que aí aparece a sua apresentação. Em cima tem compartilhar, mas aí está escrito OneDrive. Eu não vou entrar com o OneDrive aqui, porque eu estou no meu computador. Então, o Cordeiro conseguiu entrar aqui e ele já está providenciando. Fique tranquila. Tá bom. Essas coisas acontecem, gente, nas melhores famílias. Mas a gente já está aqui tudo junto aqui para resolver a questão. Tem 2 arquivos. Se a senhora quiser ir... Abriu, compartilhar. Abriu? Abriu. Compartilha e depois janela. Quando aparecer ali, compartilhar a janela. Aí clica em compartilhar, compartilhar tela e depois janela. E toda a equipe aqui já está se movimentando para projetar. Se a senhora quiser ir trocando uma ideia com os alunos, nós podemos eu posso ir até falando algumas dúvidas deles, até o pessoal estabilizar a sua apresentação, pode ser? Pode ser. Ok, então vamos lá. A Vânia, a Vânia Cilício Ramos, gostaria que a senhora explicasse novamente o que é nascer do espírito. Ah, tudo bem. E aí, enquanto nós vamos aqui conversando com eles, toda a produção aqui já está se empenhando em voltar à apresentação, tá bom? Tá. Vânia, é o seguinte, nascer da água é nascer do líquido mineático da mulher. Nós somos nas reencarnações, nas vidas sucessivas. Mas nascer do espírito é a aquisição, a conquista dos valores e dos conhecimentos que nós vamos adquirindo ao longo das nossas múltiplas vidas sucessivas. Então, o que Jesus diz é que aquele que nasce da água, ele vai ver o reino de Deus. Mas aquele que nascer do Espírito, porque ele, evidentemente, ele já evoluiu, ele entrará no reino de Deus. E aonde é que está o reino de Deus? No âmago da nossa alma. Está no íntimo do nosso próprio ser. Percebe? Não sei se deu para vocês compreenderem. Então, é muito importante seguirmos os ensinamentos que nós recebemos do caminho, verdade e vida de Jesus.
porque ele é o roteiro. E quando ele diz, ninguém irá ao Pai se não for através de mim. E o Pai é o reino de Deus, é a alegria, é a supremacia, o supremo momento da planificação e da felicidade de cada um de nós. Deu para entender? É isso. Mais alguma coisa, Bel? Tem sim. O Jorge Cesário está perguntando, Márcia, fala por que a reencarnação foi tirada das escrituras a mando do Justiniano. É o seguinte, o Justiniano era casado com uma ex-cortesã. A Teodora, a mulher dele, foi uma mulher que praticou atos que tornou uma imperatriz, ela se envergonhava desses atos. E quando ela leu Orígenes, e que ela viu o compromisso que se assume com a nossa postura, aquilo que nós fazemos dentro da lei de causa e efeito, e que tudo isso reflete na personalidade, ela se revoltou tremendamente, porque ela disse, imagina, então quer dizer, hoje eu sou rainha, amanhã eu vou nascer uma mendiga? Não vou aceitar isso de forma nenhuma, percebe? E é por isso que lá no concílio de 53, 553, vai ser excluído esse livro do Orígenes, que traz toda essa explicação e que até hoje permanece. E atualmente, pasmem, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar uma forma bastante hostilizada contra o Papa atual, porque ele é considerado um Papa modernista, que é o Papa Francisco de hoje. Então, é bem difícil mesmo falar sobre a reencarnação. E tudo isso é por mal? Não, é porque não caiu ainda, não se conseguiu ainda compreender. E nós temos a doutrina espírita que explica profundamente, mas para alguns que não aceitam e não conhecem, veja que até temos, às vezes, explicações assim, uma pessoa que, pela dor, por motivos particulares, acaba procurando a doutrina para um passe, para uma orientação mais profunda, perdeu um ente querido, etc. Tal. E, às vezes, essas pessoas, quando entram, falam assim, nossa, mas vocês falam de Jesus? Não sabia que vocês falavam aqui de Jesus, percebe? Porque existe um mito que é algo que é errado. Esse mito vem desde os primórdios, porque lembra que lá atrás, nessa colocação que o Leon Denis faz sobre o mito de Eleusis, da Perséfone, o povo não era incluído, eram só os iniciados, e tudo isso era mantido como segredo, como mistério. Então, não era explicado. O povo não sabia ler, não lia, não conhecia nem nada, ficava apenas naquela crença. Entendeu? Que interessante. E nessa linha, a Adriana Grazia pergunta assim, quando se usam as expressões iniciáticas, referem-se a comunicações com o mundo espiritual? Olha, o mundo espiritual, sim, porque tudo vai se falar do espírito, dos sentimentos íntimos de cada um. Você veja que o Leon Denis traz esse mito de Eleusis, da Perséfone, que é raptada pelo Hades. O Hades, quando o Zeus dividiu o mundo, foi sorteado para ficar com o submundo, ficar nas entranhas da Terra. As entranhas da Terra sabemos que é fogo, que é o amálgama, etc. Tal. Então, ele foi hostilizado por causa disso, mas é mito, mitologia, era uma forma de compreender a vida
de entender, era a forma como eles explicavam naquela época. Hoje, com a tecnologia, com os robôs, com os telescópios, com as viagens espaciais, a nossa mentalidade é outra completamente. Naquela época, como eles iam explicar as luzes dos céus? Não havia. Então, surgiram os mitos, né? Olha que interessante. A Andréa pergunta assim: segundo o livro, a água, neste caso, é matéria, é isso? Sim, a água é matéria. A água é matéria. Certo. Nascer Ok. da água é nascer da matéria. Nascer do espírito é transcender, porque você está nascendo dessa energia que é o ser imortal. E na água você não é imortal. Você vai nascer várias e várias vezes. Bel, eu estou conseguindo fazer e não entra. Por que não entra, Bel? Faça o seguinte. Olha, o Matheus, ele fez um vídeo aqui, eu estou encaminhando para a senhora olhar como que deve ser feito. Então, deixa eu só mandar aqui, peraí. Não consigo encaminhar. Tenta o seguinte, professora. Saio do estúdio? Saio do estúdio? Não. Não sai não. Faça o seguinte, até seguindo aqui a orientação, dentro aí do stream tem o compartilhar, ou share. Tá. Clica nele. Estou clicando. Aí já está dizendo que está compartilhado. Parar a tela. O arquivo de vídeo. E aparece uma janela? Apareceu já uma janela. Peraí, deixa eu ver aqui. Se a senhora quiser voltar de novo. Ou então, se a senhora preferir, nós poderíamos ir conversando, a senhora poderia terminar a aula. Não, mas eu queria apresentar para eles, Bel. Deixa eu pôr aqui. Compartilhar. Ó, Isso. Janela. Isso, clica na janela. Cliquei na janela. Isso. Agora aqui, compartilhar. Isso. Aí aparece, todos conseguem ver e ouvir você. Embaixo. Mas nós estamos realmente vendo a senhora, mas não nenhum filme. É um filme que a senhora ia apresentar? Não, é a própria aula. A própria aula? Espera aí. Certo. Espera um pouco. Então, compartilhar, depois compartilhar tela e janela. Estamos todos aqui fazendo o maior pensamento positivo, a galera toda aqui. Tenho certeza que os nossos queridos alunos idem, todos estão dando a maior força. Eu estou vendo que não entrou. E que tal? Porque tem que compartilhar só a janela. Então. Isso, vamos conversando, eles amam também. Olha, então, veja bem. Eu vou deixar a senhora com eles, tá bom? E nós aqui estamos... Só vamos tentar mais uma vez, para ver se eu consigo. Então vamos. E a segunda parte... Mas não fique triste, porque são coisas que acontecem. Não fique triste. Isso não tira o brilho da sua aula. Fique em paz. Estamos aqui em oração. No stream, aí se tiver compartilhar, depois compartilhar tela, e aí na janela, clica em apresentação. Aí volta. Só um segundo. Deus vai me ajudar que eu vou conseguir. Estamos porque aqui. Aparece a minha fotografia aqui embaixo 2 vezes. Certo. Compartilhar.
Acho que agora foi. Foi, amém. Entrou? Entrou! Ai, graças a Deus. Entrou? Leitura. Entrou. Coloca só ali embaixo, no modo leitura, que aí fica aqui embaixinho. Acho que agora deu certo. Agora deu certo. Pronto, deu certo. Nossa, veja bem. Então, 3 garantias de que Deus faz e fará. 3 fins principais da obra de Deus, como o Criador de todas as coisas, diminuir o mal, reforçar o bem, por evidência de toda a diferença, de modo que se possa saber o que deve ser e, ao contrário, o que não deve. E as 3 coisas, como isso aqui eu já tinha passado, né? Então, aqui, olha que coisa mais chata do mundo. Ele termina, eu passei essa mensagem para vocês, dividindo a aula a pedido do Cordeiro. E quando eu estou projetando aqui, ele para a aula nessa questão. Eu não consigo entender como é que essa aula cortada veio parar aqui na minha apresentação. Entendeu? Eu vou abrir novamente a apresentação. Só um minutinho, gente. Nunca me aconteceu isso. Que tal? Se nós conversássemos com eles nesses minutos finais, que eu acredito que não temos muito tempo mais. Só um minutinho, Bel, que agora eu acho que vai dar certo. Quer ver? Vamos lá. Eu estou aqui com várias pessoas ao mesmo tempo, todo mundo se irmanando para tentar ajudá-la. Estamos em vibração, estamos aqui, vai dar certo. A produção está me dizendo que a sua apresentação caiu. Agora voltou, amém. Graças a Deus. Voltou, né? Voltou. Quer ver? Agora vai dar certo. E essa parte final, ela é muito linda. Eu vou cortar um pouco. É bem rapidinho. Deu certo. Entrou. Então, veja só. Aqui nós vamos continuar, depois da Guerra dos 100 Anos, e do suplício de Joana d'Arc na Inglaterra. Eu pulei uma parte da aula, porque realmente não daria tempo de eu mostrar tudo. Mas eu posso postar para os alunos depois em PDF. Então, o Leon Denis traz que a Joana d'Arc foi açoitada. São outras provas que ele traz, muito contundentes, desta guerra civil das duas Rosas, York e Lancaster,
que conduziu aos passos de uma perda total para a Inglaterra. E ele vai fazer a seguinte pergunta: o que é feito da Espanha responsável por tantos suplícios e por tantas degolações da Espanha com os seus conquistadores e com o seu santo ofício? Porque foi na Espanha mais agressivo momento da Inquisição foi mais por parte da Espanha. Leon Denis traz também onde está esse vasto império no qual o sol jamais se punha. Que império era esse? Verde, ele fala, os Habsburgos, herdeiros do Santo Império, e talvez reencarnações dos algozes, os citas, porque grande poderio, o que vai acontecer com eles? A Casa da Áustria vai ser ferida em todos os seus membros, Maximiliano vai ser fuzilado, Rodolfo cai no meio de uma orgia e a imperatriz é assassinada. Chega a vez de François Ferdinand, o velho imperador, que no meio dos destroços da sua família e dos seus estados ameaçados, e também da desagregação completa do seu país. Aí ele pergunta, onde estão os impérios fundados pelos mongóis, pelos bárbaros, né? Pelo ferro e pelo fogo do sangue dos califas, dos mongóis e do Carlos Magno? Onde estão todos esses impérios? Esse poder todo que essa aristocracia tinha. Ele cita Napoleão, que Napoleão dizia, tudo se paga. E ele mesmo pagou, a França pagou com ele. O império de Napoleão passou como um meteoro. E para onde foi Napoleão? Veja, aqui ele está trazendo o pós-reação, aquilo que a sua ação provocou, trouxe para você as reações. E ele diz assim, detenhamos-nos um instante nos prodigiosos destinos que, depois de haver lançado em suas trajetórias através do mundo, um clarão fulgurante, isso Napoleão, né? Que vai extinguir-se miseravelmente no rochedo do Atlântico. Sabemos que Napoleão vai morrer na ilha de Elba, bem no Oceano Atlântico. Aqui ele diz, porque ele foi, primeiro que tudo, um assassino do Duque de Hengel, condenado por sua ordem, sem julgamento e sem provas, e também executado nos fossos de Vincennes, que é esse castelo que eu estou apresentando aqui para vocês. Aqui, esse duque foi preso por ordem do Napoleão. E o que vai desencadear tudo isso? Aqui tem uma foto onde ele foi morto de forma... foi assassinado mesmo, e esse assassino fez ao redor do ditador, que era Napoleão, ódios que daí em diante implacáveis, um desejo de vingança que nunca abrandou. E ele chama atenção à história da diplomacia europeia nos últimos 50 anos, não escapa às regras, né? Porque os autores de faltas contra a equidade têm sido castigados como por mãos invisíveis. E isso nós colocamos em todos os tempos. Aqueles que são responsáveis, os governos que não agem de acordo com os ditames oferecidos em benefício do povo, eles responderão, e aqueles que se cumprissem com isso também responderão. Então, ele diz que a Rússia, depois de dilacerada, a Polônia ainda prestou apoio à Prússia para a invasão do Ducado dinamarquês. E ele coloca que foi o maior crime de pirataria cometido em todos os tempos modernos, naquela época, tempos modernos dele lá, né? Portanto, a Alemanha e a Áustria se aventuraram num pacto que elas
se fizeram cúmplices, né, do domínio da Europa e do mundo, que elas queriam dominar. Uma ficaria com o Oriente, a outra com o Ocidente. Na perseguição desse objetivo, elas calcaram os pés nos empenhos mais solenes, por exemplo, com a vitória da Áustria e da Prússia, invadindo e anexando grande parte dos ducados germânicos, roubando mesmo as terras de todo esse pessoal. E aí o Leon Denis diz, qual foi o resultado de tudo isso? Porque após 4 anos de lutas, os impérios centrais rolaram no abismo. A Áustria, que na época lá era apenas um fantasma da nação que havia sido, a Alemanha diminuiu, arruinada, presa das lutas intensas, e nós sabemos que isso tudo vai desembocar depois na Segunda Guerra Mundial, que vai criar mais compromissos e tudo, e não é a reprodução de tudo isso, os acontecimentos de 1870, 1871, ele faz novamente a pergunta, não são os efeitos das causas provocadas? E ele ainda diz, não vimos desenvolver sob os nossos olhos, de 1914 a 1918, o drama imenso e vingador que deixou a Alemanha vencida, né? Por tudo isso, o plano da história vai se desenrolando nas suas linhas formidáveis. Aqui entra a beleza da literatura dele, da forma como ele escreve, ele diz, Deus envia à humanidade os seus messias, os seus reveladores visíveis e invisíveis. Ele envia os guias, os educadores de toda a ordem, mas o homem, na liberdade dos seus pensamentos, da sua consciência, escuta ou desatenta-os. Porque o homem é livre, as consciências sociais são obras do homem, obras suas. E ele lança a sua nota confusa no comércio universal, mas essa nota discordante nem sempre consegue dominar a harmonia dos séculos. Por isso que a humanidade se desarticula. Aí sempre são enviados os grandes iniciados, né? Rama, Krishna, Hermes, Moisés, Orfeu, Pitágoras, Platão, Jesus, Zoroastro, sempre vieram. Então, os gênios enviados do alto brilham como farol na escuridão da noite. E depois nós vemos o Cristo, o homem de Deus, o homem de amor, cujo pensamento irradia com belezas imperecíveis. O drama do Gólgota, as ruínas de Jerusalém e a dispersão dos judeus. Cristóvão Colombo, Lutero ergueram as catedrais. Graças à imprensa, o novo pensamento vai se espalhar em todos os pontos do mundo. E eis que, após muitas vicissitudes, a despeito das perseguições religiosas, das tiranias civis e das inquisições, o pensamento se emancipa, que é quando chega a doutrina espírita. Então, depois da reforma, virá a renascença, e em seguida as revoluções. E as leis da natureza e da história completam-se e afirmam-se na sua unidade impotente. Uma lei circular preside a evolução dos seres e das coisas, porque ela rege a marcha dos séculos e também das humanidades. Portanto, a vida humana e o destino. A vida, o problema das vidas, com as concepções de uma igreja que se torna fanática e cega. A humana é a existência que deixará de ser um escuro beco sem saída. E o destino, cada destino gravita nos círculos imensos e cada vida descreve uma órbita, porque nós temos o livre-arbítrio. E aí ele diz que assim como a natureza se renova sem cessar, trazendo essa metamorfose que a própria natureza se reinventa
e se renova, nós também somos assim. Mas não morre senão para renascer e crescer em perfeições, em instituições, em arte, em ciência, em cultos e também em doutrinas. Então, aqui eu coloquei que, na verdade, nós temos um horizonte lindo pela frente. Lendo este livro e sabendo das reencarnações, o que está preparado para nós é um futuro brilhante. Se o homem souber escolher a paz, se souber escolher o bem, se souber escolher viver como Jesus nos ensinou. Então, esta evolução, ela nos levará aos patamares da alegria, da felicidade, deste mundo de regeneração. E ele vai dizer assim, que em certa mendiga de afeição altiva, de olhar imperioso, acocorada sobre uma esterqueira às portas de Roma, coberta de úlceras, e, estendendo a mão aos transeuntes, poder-se-ia, segundo as indicações dos espíritos, nos séculos passados, se reconhecer Messalina. E eu fui buscar um exemplo nosso no Brasil, porque em cada renascimento volve um indivíduo à massa. E aqui é uma mendiga lá no Planalto, uma personagem lendária na Asa Sul, Dona Joana, que vive em Brasília desde o ano 2005. A sua história está nos livros. Essa tela foi pintada por um grande artista e ela carrega as sacolas de lixo com a imponência de uma rainha, porque, sendo mendiga, ela tem o porte de uma rainha. Então, esses atos atrozes das inquisições, das torturas, nada disso fica sem o reajuste da lei divina. Então, o esquecimento dessas coisas é apenas temporário. O dia virá em que o mundo, completo de recordações, vai revivar entre nós esse passado, o futuro, vem à tona a história e elas tornarão aos nossos olhos um novo aspecto de um interesse muito profundo. E aumentará a nossa admiração à vista de tão magnífico destino. As leis divinas vão nos parecer maiores e mais sublimes, e a própria vida tornar-se-á bela e desejável, apesar das suas provas e dos seus males. Ele encerra assim. Eu peço desculpa a vocês pela interrupção, mas eu amei preparar esta aula e que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e, se houver tempo, nós conversamos um pouquinho depois. Abraço a todos. Muito obrigada, Márcia Prazinos, pela belíssima aula. Que Jesus sempre ilumine seus caminhos. A sua aula foi belíssima. Viu? Muito obrigada, Bel. Desculpa ter Imagina! previsto e... Não tenho que pedir desculpas, não tem. Essas coisas acontecem, depois vejo os alunos todos compreenderam, elogiaram demais a sua aula, são coisas que acontecem em uma apresentação ao vivo, mas fique tranquila, foi tudo muito maravilhoso e perfeito. Obrigada, Bel, muito obrigada pelo apoio, pelo incentivo, minha gratidão a todos vocês. Imagina, seja sempre muito bem-vinda. Meus queridos, e agora chegou o momento das nossas vibrações, e para tanto nós vamos envolvendo com muito carinho a nossa Ana Chaguri, que conduzirá por todos nós as vibrações da noite. Aninha, seja muito bem-vinda como sempre. Muito obrigada, Bel. Eu já falei com todos no chat, né? Mas hoje a aula foi mais que uma aula, né?
nos trouxe essa emoção que a Márcia terminou. A aula foi gratificante tudo. Muito obrigada, viu, Márcia? Foi maravilhoso. Então, nesse clima de emoção, de amor, de união, de fraternidade, vamos nos unir para as nossas vibrações. As vibrações é todo esse amor que emana de nós e que nós vamos doar para que o plano espiritual leve onde for necessário. Que ele possa levar essas vibrações para todo o nosso planeta, para todas as regiões que realmente necessitam de ajuda neste momento, para todos aqueles que precisam de um socorro material ou espiritual, que essas vibrações cheguem até eles e reconforte, fortaleçam, dê esperanças a todos que necessitam. Vamos levar as nossas melhores vibrações para aqueles entes amados, queridos, que desencarnaram aqui no nosso planeta, que eles possam receber neste momento envolvidos em muita luz, em muita paz, em muito amor, em muita coragem e esperança. E também vamos vibrar por todos os familiares que estão em luto com essa perda. Vamos vibrar por um novo dia, por um dia maravilhoso de refazimento aqui no nosso planeta, onde possamos ser mais felizes, amar mais, perdoar mais, que é isso que está sendo reservado a todos nós. Vamos vibrar pelos nossos lares, por aquela pessoa em especial que está na nossa mente neste momento. Vamos vibrar muito amor por ela. Vamos vibrar por esse curso maravilhoso, para que ele permaneça firme, consistente como é, e que tenha sempre muito amparo da espiritualidade para trazermos tantos ensinamentos a tantas pessoas. E vamos vibrar por cada um de nós, que possamos sempre nos fortalecer e seguir os ensinamentos de Jesus para a nossa caminhada evolutiva. Graças a Deus. Muita paz a todos. Graças a Deus, Ana, muito obrigada por esse direcionamento, viu? Que Obrigada Jesus a sempre te você. abençoe. Eu abençoe a todos. Um beijo para todos. Um beijo. E agora, meus queridos, nós vamos chamar uma outra querida, que é a Verinha, que vai conduzir por todos nós a harmonização e prece final. Verinha, seja bem-vinda. O som. Fica tão angustiada com o tempo que esquece tudo, né? Esquece o som. Desculpem, meu amor, meus amores. Então vamos, mais uma vez, nos tranquilizar interiormente, né? E vamos nos preparar para a nossa harmonização. E com o nosso pensamento elevado, nós vamos confiantes nos ligando a Jesus e a essa equipe de benfeitores que amorosamente zelam por nós, na certeza que estão se mobilizando para fazer chegar até nós, a cada um de nós, o amparo, o consolo e o fortalecimento de que necessitamos para vivenciar os nossos desafios individuais. É o momento de vivenciarmos intensamente a nossa fé, a nossa confiança no amparo que estamos recebendo. Vamos nos envolvendo nesses fluidos gostosos que nos proporcionam serenidade e paz. Vamos mentalizando uma luz suave que nos envolve da cabeça aos pés, penetrando no alto das nossas cabeças, envolvendo o nosso corpo, nossa alma, revitalizando e reequilibrando nosso corpo físico e fortalecendo-nos para que possamos trabalhar os bons pensamentos de confiança e fé em dias melhores. Que essa paz possa estar conosco durante toda a semana. E vamos agradecendo a Deus por nosso estudo e conhecimento da doutrina dos Espíritos.
Graças a Deus. E assim, meus queridos, nós vamos então nos despedindo dessa equipe maravilhosa espiritual, da equipe espiritual que nos acompanhou na noite de hoje. Verdade. Vamos rogando a Deus, né, que nós possamos estar todos aqui na próxima semana firmes e fortes, para que possamos aprender um pouco mais com o Leon Denis. Um beijo a todos e uma excelente semana a todos. Amém, Verinha. Gente, boa semana e agradecemos a presença de todos e até terça, se Deus quiser. Um beijo. Tchau, Fiquem com tchau. Deus. Fiquem com Deus.